Então, salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Já de início, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite a todo mundo aí. A você, concurseiro, a você, concurseira que está no seu processo de aprovação, né? E especialmente hoje, aos concurseiros da área militar, principalmente aqueles que vão fazer o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas, né? Então, hoje o vídeo é direcionado para vocês, porque hoje nós vamos responder algumas questões aí, logo após eu ter ministrado as aulas de inquérito policial e de ação penal, tá? Então, depois desses dois conteúdos, o de ação penal ainda vai ser concluído, mas já dá para vocês terem uma boa ideia de como é que funciona as questões. Bom, como eu sempre digo, aqui quem fala é o Jardel. E, gente, o tema de ação penal e inquérito policial, eles são dois temas que se ligam, tá? No conteúdo programático de vocês do concurso, do edital, no que toca a processo penal, só tem esses dois temas. E são dois temas que se ligam. Então, na medida em que, se vocês assistiram aí a aula de inquérito policial, na medida que eu concluo a aula de inquérito, é possível e de forma muito tranquila a gente interligar essa aula, a aula de ação penal, com a aula de inquérito, vendo que depois do delegado concluir o inquérito policial, ele manda esse inquérito para o Ministério Público, para o querelante. Então, a função do delegado é colher informações a respeito da autoria e materialidade do crime. Perfeito? Então, após essa colheita, ele tem que remeter essas informações para esses dois protagonistas, tá? Que o que acontece? Esses dois protagonistas, eles têm a função de ajuizar, de começar a ação penal. Então, se me permitam uma analogia, o Ministério Público e o querelante vão soltar uma bomba e eles possuem um isqueiro. Então, eles são os donos do isqueiro que vão tocar fogo para que a bomba inicie, que no caso o isqueiro é a ação penal, para que durante o pavio, que é o processo, essa bomba exploda na sentença, no final, na sentença que será prolatada pelo juiz. Beleza? Então, o tema de IP e o tema de ação penal são temas que se interligam e são temas fundamentais com uma boa cobrança aí na sua prova da Polícia Militar. Beleza? Hoje eu trouxe algumas questões sobre esses dois temas. Então, se você está aqui, caiu de paraquedas, ainda não assistiu às aulas desses temas que eu estou lhe dizendo, depois daqui você já sai e vai lá assistir, porque elas estão muito tranquilas para você entender o conteúdo. Beleza? Vamos que vamos. Deixa eu espelhar para vocês aqui. Vocês sabem que eu sou bem objetivo, não tenho muitas delongas, então vamos que vamos. Vejam só, não é aqui que eu começo. Deixa eu só ver aqui. Mas é a partir daqui. Pronto, agora sim. Vejam só essa questão. CESP PM Alagoas 2017, soldado da Polícia Militar. E antes de começar, vamos fazer já um combinado, viu? Acabei de ler o enunciado da questão. Você pausa o vídeo, responde e volta pra gente junto ver como é que se dá a resolução da alternativa. Beleza? Então vamos que vamos. Vejam só o que é que o CESP perguntou para você enquanto candidato lá em 2017, que pode também perguntar na sua futura prova. Vejam só, o inquérito policial é um instrumento utilizado pelo Estado para colher informações quanto à autoria e à materialidade da infração penal. Certo ou errado? Pausa o vídeo e 1, e 2, e 3, e a alternativa tá... Gente, essa alternativa, ela tá correta. Espera aí que eu coloquei em vermelho, que na verdade não é vermelho. Tá correta, tá? Gente, lembrem-se sempre, o inquérito policial ele tem uma função muito específica, tá? Que é colher informações em relação ao crime. Então, quando a gente transpõe do juridiquês para o comum, a gente vai perceber que a autoria, eu vou escrever aqui, a autoria basicamente é
quem cometeu a infração. Então, quem foi que cometeu a infração? O delegado ele precisa saber disso. Mas não só isso, ele tem que ter materialidade. O Jardel, e o que é materialidade? A materialidade é a existência. É a existência do crime, tá? Então, vou dar um exemplo que você vai ficar muito tranquilo para você compreender em relação à materialidade. Imagine o crime de homicídio. Como é que eu provo a existência do crime de homicídio? Com um corpo. Como é que eu provo o crime de furto, de roubo? Com a coisa furtada ou a coisa roubada, tá? Então, a função, o objetivo principal do inquérito policial é esse. O delegado, ele tá ali para subsidiar quem? Ele subsidia dois protagonistas, Ministério Público e querelante, colhendo informações em relação à autoria e à materialidade da infração. Beleza? Então, essa questão aí, alternativa, ela tá certa, né? No caso, ela está correta. Vamos para a próxima. CESP 2014. Essa foi aspirante do Corpo de Bombeiros do PMDF, tá, gente? Me esqueci de colocar, mas é PMDF. Olha só o que o CESP perguntou. No que se refere a princípios do direito processual penal, garantias do réu e inquérito policial, julgue os itens a seguir. Cabe ao delegado de polícia dirigir a investigação e, se for o caso, arquivar o IP, o inquérito policial. E aí, certo ou errado? Essa alternativa, gente, ela tá errada. Por quê? Porque delegado não arquiva inquérito policial, né? Até o início, até aqui. Ó, até aqui. A alternativa também indo bem, porque cabe ao delegado dirigir a investigação no caso do inquérito, né? Só que ele não arquiva o inquérito policial. Então, e a gente já partindo para o tema, uma das características do inquérito é que ele diz aí, ou seja, o delegado ele não pode arquivar o inquérito policial. Beleza, gente? Cuidado com essa característica, que ela é muito cobrada em prova, principalmente para o CESP. Vocês vão ver nas próximas questões que o CESP adora essa característica do IP. Beleza? Bom, vamos para a próxima. 2010, PMDF, CESP também, viu? Só que é oficial da Polícia Militar Auxiliar de Saúde. Olha o que a alternativa diz. Quanto ao direito processual penal, julgue o item. Se instaurado o IP for constatado, após a colheita dos elementos informativos preliminares, que o autor do fato praticou a conduta em legítima defesa, poderá o delegado de polícia ordenar o arquivamento da referida peça investigatória. E aí, gente? Certo ou errado? Certo ou errado? Bom, aqui, gente, se você está estudando a fundo aí, você vai perceber que quando há o arquivamento do inquérito, tem toda aquela explicação que eu passei para vocês na outra aula, que arquiva, quando é que pode desarquivar, né? Tem todas aquelas nuances, inclusive tem até no material que eu forneço na aula, tem até uma tabelinha com as hipóteses, né? Então, vocês vão ver lá que a conduta em legítima defesa, ela é uma possibilidade de arquivamento do IP. Só que o CESP, a CESP, ela é muito malandra, tá? Porque se você ler com rapidez essa questão, é possível de você até errar. Que a pegadinha tá nessa parte aqui, gente, ó. Pegadinha, ela tá aqui, ó. Poderá o delegado de polícia ordenar o arquivamento da referida peça. O que torna, por consequência, errada, né? Essa questão é errada porque, como vocês viram anteriormente, o delegado de polícia não arquiva o inquérito policial. E aqui, de novo, inquérito é indisponível. Beleza, gente? Vejam, como eu disse a vocês, vejam que essa característica é adorada pelo CESP, né? Então, fiquem ligados para vocês revisarem esse ponto específico. Beleza? CESP PMDF, ano 2010, oficial da Polícia Militar, da administração, né? Olha a questão. Quanto ao direito processual penal, julgue o item.
Notícia crimes e queixa-crime, são sinônimos e possuem a mesma finalidade de comunicar a prática de crime e de solicitar a apuração dos fatos com a responsabilização do agente, sendo ambas dirigidas pela autoridade policial. Gente, na verdade, sendo ambas dirigidas à autoridade, no caso, para a autoridade policial. Gente, essa questão aqui, ela envolve os dois temas que a gente está tratando, que é ação penal e inquérito policial, beleza? E aqui ela faz uma jogada com dois institutos aí de ambos os assuntos, que é a notícia crimes e a queixa-crime. Elas são sinônimos? Já respondendo a questão. Não. São sinônimos. Não tá falso aqui. Por quê? Notícia crimes, lá na primeira aula, é o início da ação, o início do inquérito policial. Como ele inicia, no caso, é a notícia do crime, ou seja, a forma que o delegado é avisado que o crime aconteceu, tá? É comum, e vem aqui comigo, é comum a gente ver muito na prática, aquela expressãozinha que todo mundo usa, que é da queixa. Acho que você já viu alguém dizendo assim, pô, alguém cometeu um crime, ameaçou e tal, e a pessoa dizer, eu vou dar queixa de você, eu vou lá na delegacia dar queixa de você. Gente, o que é a queixa? A queixa, basicamente, é noticiar o crime ao delegado. Então, a pessoa vai lá pro delegado e vai dizer, olha, eu fui vítima de um crime de ameaça. Então, ela tá dando ciência ao delegado. Ela noticiou o crime, notícia crimes. Ela foi lá e noticiou. Então, a famosa vou dar queixa de você na delegacia é a notícia crimes. É a possibilidade do delegado saber que o crime aconteceu, tá? Então, a partir daí, ele vai instaurar o inquérito policial. A queixa-crime não. A queixa-crime é a peça que o querelante vai usar para iniciar a ação penal privada, tá? Então, não são sinônimos, são totalmente distintos. Mas vejam que o CESP ele fez a junção aí desses dois temas para cobrança de prova. Beleza? Vamos para a próxima. Acerca do inquérito policial, e aqui 2018, PMAL, julgue os itens que se seguem. Uma das características do inquérito é a publicidade, a razão pela qual é vedada a instauração de inquérito sigiloso. E aqui, gente, certo ou errado? Aqui vocês vão ver que, na verdade, tá errado, primeiro, né? Primeiro que tá errado. E tá errado porque o examinador inverteu a característica, né? Na verdade, o IP ele é sigiloso, só que ele quis pegar você aí na pegadinha e colocou que ele é público. Na verdade, não. O inquérito ele é sigiloso, tá, gente? Não. Tranquilo? Vamos seguir. 2018, PMAL aí, ó. E essa agora relacionada à ação penal, tá? Se tratando de crime que se processa mediante ação penal pública incondicionada, o perdão concedido pela vítima ao criminoso antes do oferecimento da denúncia e impede o processamento da ação penal. Gente, agora aqui o examinador foi malandro também, tá? Foi uma dessas questões de prova que o examinador quis pegar você de forma bem equivocada, misturando conceitos, tá? Primeiro, vamos resolver. Essa alternativa, ela tá errada. Espera aí que eu coloquei em azul. A alternativa, ela tá errada. E aí, Jardel, tá errada por quê? Vejam o que a alternativa diz. Em se tratando de crime que se processa mediante ação penal pública e incondicionada, então, a ação penal ela é pública e incondicionada. O perdão, ele é um instituto da ação penal privada. Tá? Quando a gente estudou lá nas primeiras aulas de ação penal, vocês viram que um dos institutos da ação penal privada é o perdão. E esse é o perdão. E esse perdão ele não se aplica à ação penal pública incondicionada, tá? Então, casquinha de banana aí da banca para tentar pegar você, mas se você está estudando comigo aqui, você está extremamente preparado
e não cai nesse tipo de pegadinha de maneira nenhuma, é isso? Então, a alternativa correta, PMAL, aí 2018, tá, gente? Vamos seguir. Também da mesma prova, lá em 2018, é a questão seguinte, né? O titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público. E aí, gente? Certo ou errado? E a alternativa tá correta, né? Certíssima. O titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público. A gente viu lá na primeira aula como é que faz essa sistemática de ação penal, como é que é dividida, né? Vocês viram? E lá tá o organograma. Mostrei um organogramazinho como é que funciona entre ação penal pública e ação penal privada. E que a ação penal pública ela se divide em incondicionada e condicionada, tá? Tá lá. Vamos assistir lá as primeiras aulas de ação penal. Beleza? Vamos seguir. Essa outra questão é 2021, PMAL também, viu? Soldado combatente. E aí, o CESP quis saber o seguinte: com relação ao direito processual penal, julgue o item a seguir. A perempção no processo penal apenas ocorre na ação penal privada. E aqui, gente, qual é? E aí? A alternativa é correta, né? A alternativa é correta. Por quê, gente? Vocês viram também que a perempção ela é um instituto da ação penal privada. Então, ela é um instituto da ação penal privada e que essa perempção ela não se aplica às ações penais públicas, né? Elas não se aplicam. Até aqui em vermelho. Não se aplicam. Por quê? Porque a gente tem toda uma sistemática e de princípios também em relação à ação penal pública que impedem que a perempção seja aplicada lá na ação penal pública, tanto incondicionada quanto condicionada. Beleza? Vamos seguir. Essas últimas questões foram sobre ação penal, as primeiras sobre inquérito policial, e agora sobre ação penal a gente continua respondendo. Ano 2021, PMAL, da mesma prova também, e vejam só essa questão. Com relação ao direito processual penal, julgue o item a seguir. É exemplo do princípio da indivisibilidade da ação penal privada a previsão do Código de Processo Penal de que o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusá-lo. E aí, gente, certo ou errado? A alternativa está correta. Aqui a gente vai fazer, primeiro, uma distinção, tá, gente? Aliás, a gente vai tirar pontos dessa alternativa para serem comentados. O primeiro ponto é o princípio da indivisibilidade. Aqui, ó. Só relembrando ele, tá na aula, e ele diz que a ação penal privada ela é indivisível, ou seja, se o querelante entra com ação em relação ao um, tem que entrar obrigatoriamente em relação ao outro, sob pena de extinguir a punibilidade, ou seja, da outra pessoa não ser processada, beleza? E aí, o que acontece, gente? Se ele é exemplo, nós temos também o princípio, não. O Instituto do Perdão, né? Que é diferente. O Instituto do Perdão, ele é diferente do Instituto da Renúncia. Renúncia, perdão, são institutos diferentes. No perdão, o que é que o perdão vai dizer? O perdão diz que ele é um instituto bilateral, né? Ou seja, você oferece o perdão, mas ele só produz efeitos se a outra pessoa aceitar. Já a renúncia, não. A renúncia é diferente, tá? A renúncia, você, só por ter renunciado, ele já começa a produzir efeitos. Mas perceba o que é que a alternativa diz. O perdão concedido a um dos querelantes aproveitará todos. Sim, aproveitará todos. Sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusá-lo. Ou seja, a pessoa que recusar não vai ter efeito do perdão. Beleza? O dispositivo da lei diz isso. É interessante que a gente faça esse destaque. Que realmente o dispositivo da lei diz que ele vai ser concedido a todos, aproveitará a todos, mas que entendam que esse aproveitamento somente terá efeito, somente ocorrerá realmente se tiver aceite da outra parte. Beleza, gente? Então, essa alternativa é correta. Eu acho que não tem mais nenhuma questão. E a gente finaliza por aqui, né, gente?
Finalizamos por aqui. A gente viu algumas questões de inquérito policial e ação penal que englobam aí esses dois temas. Já tem aula no canal e também englobam as aulas que estão aqui no canal, tá? Então, espero que eu tenha ajudado vocês com as aulas. Espero que eu tenha ajudado também com relação aqui a esses vídeos de questões para vocês verem como é que a banca faz essa cobrança. Se você gostou, já aperta no gostei aí, compartilha esse vídeo, me deixa ajudar outras pessoas aí. E não só isso, gente, me dá um feedback aí de que forma eu estou ajudando você. Me segue lá no Insta, @jardel_rferreira. Me segue lá, diz o que é que você está achando das aulas, pode ser aqui nos comentários mesmo. E o mais importante, não leve dúvida para a prova, tá? Se você está com dúvida, a hora é agora e sempre antes da prova. Deixa a sua dúvida aqui nos comentários. Me pergunta aí, Jardel, não entendi esse ponto. Vou ter o prazerzaço de responder você. Jardel, não entendi esse ponto aqui que você explicou sobre notícia crime e sobre queixa-crime. Você pode me dar um outro exemplo? Você pode me dar uma outra explicação? Enfim, deixa aqui os comentários que eu vou ter o prazerzaço, como disse a vocês, de responder e buscar a melhor forma de te ajudar. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até mais.